Olá, boa noite a todos. Nesse momento, então, a gente vai dar continuidade à resolução do exercício sobre o Código de Ética Profissional. Dando continuidade, então, a gente vai para a questão 5, né? A questão 5 diz assim, ó, um contador recebeu proposta para executar uma perícia e reconhece não estar devidamente capacitado, né? Então, ele recebeu a proposta, não se sentiu, né, bem para fazer ali fazer a perícia. Ele diz assim, só que os honorários, eles são interessantes, são compensadores. Segundo o Código de Ética Profissional do Contador, o que ele deve fazer, né? O valor do honorário é bom, só que ele não se sente capacitado. Então, ele diz, olha, a letra D, ele pode aceitar a proposta, mas informar ao cliente que ele não tem capacidade técnica, que ele tem incapacidade, né? Não, né? Não, né? Aí não, ou pode ou não pode, né? Ou se sente capaz ou não. Então, letra D não é. Letra C, buscar o apoio necessário em algum colega que tenha essa especialidade. Lembrando, né, que aqui a nossa disciplina é a disciplina de ética, né? O comportamento ético desejado. Vocês, obviamente, com certeza vão seguir o que o Código de Ética diz, né? E o Código de Ética não diz que ele deve buscar o apoio com algum colega que tenha essa especialidade, né? O objetivo é que ele faça a capacitação continuada, que ele se aperfeiçoe e que ele só busque, né, ou só assuma serviços, né, ou perícia, o que for, se ele for habilitado, tá? Não é a letra C, né? Não é a letra C, ok? Professor, às vezes acaba acontecendo, já escutei de outras profissões, não do contador, de outras profissões, muito da questão das parcerias, né? De fazer uma parceria, algo nesse sentido. Quem acaba assinando, né, é aquele que é o perito nomeado e o outro auxilia no trabalho. A responsabilidade é de quem é o perito, né? O Código de Ética do contador diz que não, né? Em outras profissões, adianto para vocês, né, ou profissões não regulamentadas, para não arranjar confusão com ninguém, né, em profissões não regulamentadas existe isso, né, existe sim, né, só que é claro, imagina que você não tem a menor noção, você vai assinar um documento que você não tem a menor noção, né, é muito complicado. O professor faria isso? Não faria, né, faria como advogado também não, né, imagina você vai defender ali a vida de alguém, né, defender os interesses de alguém e você não tem a menor ideia do que você está assinando, né? Ah, professor, não entendi, eu como perito. Então você vai fazer todos os cálculos ali para ver se os juros eram abusivos ou não, aí, né, você não domina aquele assunto. Ou, digamos que é a questão dos cálculos trabalhistas, né, e é para utilizar o PJ e Calc, né? O pessoal teve aula comigo, a gente falou sobre prática trabalhista, então tenho certeza que vocês se dariam super bem. Eu até cheguei a mandar o material ali para respeito do PJ e Calc, e eles queriam implantar agora nesse segundo semestre, né? Mas com pandemia e tudo mais, né? Essa obrigatoriedade que a OAB discute, né, sobre a utilização, mas eu falei para vocês que é bem interessante, é bem legal para você utilizar para cálculo, não tem custo algum, né? Essa obrigatoriedade ela vai iniciar a partir de 2021, né? Então, começo de 2021. Então, eles acabaram, né? Eles prorrogaram no momento, agora era para ser no início do segundo semestre, praticamente, e agora prorrogaram para 2021. Tá? Mas eu acho que tem que usar realmente um sistema para funcionar legal, né? Assim também o juízo tem mais garantia da exatidão dos cálculos, né? Porque está tudo fundamentado bem direitinho do que, né, o cara jogar os valores ao vento. Às vezes acontece, às vezes tem algumas peças que eu tenho que fazer a contestação que você fala assim, o cara não tem a menor ideia do que estava pedindo. Questão de número... beleza, então não é a letra... Também não é aceitar... não é a alternativa C. A alternativa B. Aceitar a proposta porque não se recusa a trabalho. Não. Só sobrou a letra A, tá? Então a questão 5 é a letra A, que diz, ele deve, né, o contador deve recusar a sua indicação quando reconheça não se achar capacitado em face da especialização requerida, tá? Se a gente for ver, a questão ela não é difícil, né? Ela é bem... Questão número 6, ó. De acordo com o Código de Ética Profissional, um dos deveres do contador é
Então, vamos lá. Primeira alternativa. Comunicar desde logo ao cliente ou empregador em documento reservado eventual circunstância adversa que possa influir na decisão daquele que formular consulta ou lhe confiar trabalho, estendendo-se a obrigação aos sócios e aos executores. Tá? Essa afirmação, ela está verdadeira. Tá? É essa. Tá? Essa é a alternativa. Vamos ler as demais. A demais diz assim, ó, anunciar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação que resulte na diminuição do colega. Não, óbvio que não. Letra C, deixar de atender à fiscalização dos conselhos, também não. E letra D, abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua convicção pessoal sobre direitos de qualquer das partes, ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo o seu laudo no âmbito técnico limitado aos quesitos propostos. Essa aqui a não ser que tenha alguma parte aqui, mas ela tá bem próxima da resposta correta, né? Mas não é. Mas então está abstendo-se de expender documentos? Argumentos. Não, é que. Pode ser abster-se de expender argumentos. Porque assim, ó, ele não deve, né, dar a convicção pessoal dele, não deve colocar a convicção pessoal. A resposta ela deve ser extremamente técnica, né? E ele deve responder os quesitos. Talvez, né? E o objetivo é responder os quesitos. Talvez é a questão ali do abster-se de expender argumentos, tá? E a resposta da alternativa A ali, ela tá correta. Eu só olhei assim porque a princípio ela não parecia. É que as outras estão tão escancaradas, tipo, a resposta é tão escancarada que está errada. Eu até ia comentar com vocês que muitas das respostas você vê assim e fala assim, cara, a partir do momento que a gente vai vendo o código de ética, como fica tranquilo, como fica fácil, né, de localizar. Beleza? Deem uma pesquisada no código de ética, qual que é o artigo que fala isso aqui. Ó, o Felipe já tinha até escrito aqui, ó, o não explicar ou não argumentar é o que está errado. Obrigado, Felipe. Muito bom. Questão de número 7. Questão número 7 diz assim, ó. Deixa eu puxar para cá. Questão número 7 diz: o Código de Ética Profissional do Contador tem por objetivo fixar normas éticas a serem observadas pelo profissional de contabilidade no exercício das atividades. A partir dessa afirmativa, é vedado ao contador, né? Então, aqui tem que sempre tomar cuidado do que ele está pedindo, porque ele está dizendo assim, né? Está lá nas vedações, é proibido ao contador. Então, o que é proibido, né? Ou vedado. Alternativa A, renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou do empregador, a quem deverá notificar com 30 dias de antecedência. Esse 30 dias de antecedência, zelando, contudo, para que os interesses dos mesmos não sejam prejudicados, evitando declarações públicas. Esse 30 dias ali, o que diz? Qual que é o item, né, que ele menciona ali, a linha, que ele fala sobre isso? Porque se a gente for observar, a questão que está sendo trazida aqui, elas vão constar tudo lá no Código de Ética, né? Ele pegou especificamente em questões aqui e trouxe lá do Código. O que diz qual que é o artigo? Deem uma olhada, eu vou abrir também aqui. Agora eu estou sem imagem de vocês. Tá, ninguém falou nada e eu estou tentando abrir aqui. Estou aqui, ó.
né, professor, renunciar às funções que exerce, é a linha K do deveres, vedações e permissibilidades do contador. Vou abrir aqui também, então, vamos ver. Vou abrir em PDF. É claro, né? A pessoa vai fazer a prova e depois ela vai pegando pelo conhecimento. Mas o computador ele tem uma facilidade, né? Porque a pessoa vem aqui, ó. Aqui são deveres. Vamos ver o que mais que eu tenho. Ó, letra K. Estão nos deveres aqui, beleza. Renunciar à liberdade profissional. É isso ali. Né? Logo, falta de confiança por parte. E aqui ele traz renunciar às funções que exerce, logo por falta de confiança por parte do empregador, quem deverá notificar com 30 dias de antecedência. Como é que o cara vai notificar com 30 dias de antecedência, né? Zelando, contudo, para que os interesses do mesmo não sejam prejudicados. A ideia dos 30 dias aqui é assim, para que ele permaneça por um período, né? Mas, né? Letra B. Emitir referência que identifique o cliente, né? A questão das vedações. Emitir referência que identifique o cliente ou empregador com a quebra de sigilo profissional em publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por eles. Beleza. Isso aqui, ele está bem direitinho. Não acho que era aqui, né? Tá aqui, desculpa. Ó, letra O, ele tá aqui, ó, desempenho é vedado ao contador, né? Item 5, letra O. Beleza. Então, aqui, essa questão aqui, a questão número 7, resposta à letra B, tá? Vamos só ler as demais aqui. Comunicar desde logo ao cliente ou empregador em documento reservado, eventual circunstância adversa que possa influir na decisão. É que isso aqui não é uma vedação, isso aqui ele deve sim comunicar daquele, né? E o outro é atender a fiscalização. Então, isso aqui, ó, digamos, é o dever dele, né? E esse aqui é a vedação. Legal? 7. Ele fez uma... Opa, ficou azulzinho. Ele fez ali, ele colocou, né? Como se fosse, é vedado, não é vedado a ele comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador em documento reservado, assim como também não é vedado a ele atender a fiscalização, né? É dever dele. Questão número 8. Questão número 8 diz assim, ó, uma das normas de conduta que o contador deve observar em relação aos seus colegas é, né? Daí tem as alternativas. Letra A. Abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar suficientemente informado e munido de documentos. Letra B. Abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras. Letra C. Recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado em face da especialização requerida. E letra D. Considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo submetido à sua apreciação. O que acontece? Eu não sei se eram especificamente essas, mas eu tenho as questões que elas são específicas, né, para a contratação de fiscal para o Conselho Regional de Contabilidade. Então, o que se exigiu muito desse que seria fiscal é que ele justamente fizesse a distinção, né, entre deveres, vedações, né, em relação aos colegas de classe. Então, o que está relacionado ali à questão das normas do contador, né, em relação aos colegas, é justamente, né, ele não fazer nenhum tipo de comentário ali a respeito do seu colega, né? Então, abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras. Tá? Questão 8, letra B. Questão 9. Questão 9 diz assim, ó.
o tipo de regulamentação necessária para que a coletividade exista, né? Aqui, o que acontece? Aqui ele entraria naquela ideia nossa lá de ética geral, né? Eu, quando fui montar esse exercício, também quis pegar algumas questões ali de ética geral e o tipo de regulamentação necessária para que haja uma coletividade funcionando direitinho é a regulação social, né? Em conjunto, né, se organizar, né, existe uma regulação social, tá? Questão 9, letra D de dado. Como é que vocês foram indo? Porque o exercício era justamente para mexer, né? Os outros tratando sobre o código de ética, acessar ali o próprio código, dar uma pesquisada. Como é que ficou? Foram indo bem? Eu errei essa última ali, não botei moral. Essa aqui a gente também não cheguei a tratar ela especificamente quando a gente foi conversando, porque a gente fez todo um histórico, né? E a questão era para dar uma praticada, mas realmente ficaria também, se fosse para pegar, tipo assim, ó, professor, qual a outra que teria a possibilidade? Ou que seria um tipo que, quando você monta a questão, não foi eu que montei, era questão de concurso, mas você tem o que é chamado dos distratores, e daí até pelo assunto, né, regulação moral, o cara já meio que dá uma, tá? Mas é regulação social. Questão 10. A questão 10 traz assim, ó, a transformação sofrida pela moral do oportunismo dentro do ambiente empresarial, né? Aqui é algo também que a gente não comentou tanto, mas entra em ética geral, né? E é a ideia da moral da parcialidade, tá? Por que é a moral da parcialidade? O que é a moral da parcialidade? É justamente, né, você ter tratamentos diferenciados, né? Então, assim, para aquele que é do meu grupo, dá para fazer um pouco diferente, ou que algumas coisas têm que ter um jeitinho para as coisas irem para frente, tá? Isso é a moral, né? Pensando a transformação sofrida pela moral do oportunismo dentro do ambiente empresarial né? Não é correto, tá? Não é correto, né? Mas, infelizmente, eu vejo, né, que em algumas coisas realmente acontece, né? Quando às vezes você observa que algumas decisões, elas são decisões políticas e não jurídicas, por exemplo, né? Do tipo assim, fulano de tal conseguiu. Foi uma decisão política, não foi uma decisão, sabe? Então, assim, mesmo caso, mesmas coisas, mas fulano de tal era... Fulano de questão de direito mesmo, né? Fulano de tal era lá um amigo, né? Cara, né? Não amigo declarado, né? Quis dizer, assim, que às vezes ele faz parte de um grupo, né? Faz parte de um grupo, ele faz parte de um grupo, o processo dele foi deferido. E de todos os outros que não fazem parte daquele grupo, não, o juiz não dá, né? Mas daquele grupo foi, né? Felizmente, assim, quer dizer, infelizmente, vi um caso assim bem, beleza, né? Aqui a gente está falando de ambiente empresarial, então seria a mesma coisa de você, né? Tentar trabalhar com jeitinho. Para alguns aqui que é do seu grupo você auxilia, outros não. Questão 11. Considerando as penalidades por transgressão à ética profissional prevista no Código de Ética, deve ser, né? De Ética Profissional do Contador, identifique a afirmativa correta. Então, vamos lá. Qual que é a alternativa correta aqui? Diz assim, a transgressão dos preceitos descritos no Código de Ética Profissional do Contador constitui, né, transgrediu, constitui uma infração ética. Tá legal. Sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação das seguintes penalidades: advertência reservada, censura reservada ou censura pública. Tem cara de ser essa, tem cara de ser essa. O que tem as demais? As demais, a letra B, ele não menciona a advertência reservada, que faz parte das penalidades. Aí a letra C, ele fala a mesma coisa, mas ele fala que é de outra coisa que não multa pecuniária.
E a letra D diz que vai desde o pagamento de multa até a suspensão do registro. Não a transgressão do Código de Ética. O Código de Ética A gente fez uma outra questão, para vocês verem que as questões elas são muito parecidas. Muito parecidas, que eu quero dizer assim, não é que é muito parecidas. É que assim, eles querem cobrar determinados pontos. Então, acontece um concurso, acontece outro, um exame de suficiência, eles acabam cobrando de uma forma bem parecida. Questão número 12. Na aplicação de sanções éticas, serão considerados como atenuantes. Então, falta cometida em defesa da prerrogativa profissional. Tá certo. Só que ele quer a que está errada, né? Então não é essa. Atividade exercida ou do cargo ocupado na data da transgressão. Não é o cargo que a pessoa ocupa que vai ser um atenuante. Tá? A ausência de punição ética anterior. Tá certo? E prestação de relevantes serviços à comunidade. Prestação de relevantes serviços à contabilidade. Tá certo. Então, como ele quer saber a errada, a única que não tem nada a ver é essa daqui, ó. Atividade exercida ou cargo ocupado. Não é o cargo ocupado que vai ser uma atenuante. Né? Questão 13. Conforme as exigências do Código de Ética Profissional, é vedado ao contador. O que é proibido? Zelar pela própria competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo? Não, isso não é proibido. Transferir parcialmente a execução dos seus serviços a cargo a outro contador? Ele pode transferir? Pode. O único cuidado é que, se ele transferir parcialmente, a responsabilidade continua sendo dele, né? Sempre por escrito. Lembra que a gente falou? Vai transferir totalmente ali, né? Para um outro contador. Sempre por escrito, com a anuência do cliente, né? Fixar previamente o valor do serviço por contrato. Deve fazer isso. Então, só sobrou uma, né? Que é justamente oferecer ou disputar serviços profissionais mediante avitamento de honorários. Isso mesmo, né? É isso que é vedado. Ele não pode fazer o avitamento de honorários. Ou seja, é quem vende, né? Quem faz com o preço mais barato. Eu vi hoje em dia a gente tem muita questão das redes sociais. Aí apareceu fizeram um vídeo curto nas redes sociais, mas bem curto, que era assim, deve ser tipo TikTok, né? Eu não tenho esse TikTok, mas você passa alguma coisa, deve ser tipo um videozinho desse, porque é bem curtinho, que aparece assim, a pessoa vendendo um produto por um determinado valor. Aí a pessoa do lado vai lá e baixa o preço. Baixa bem o preço. Aí ele, querendo fechar negócio, ele baixa ainda mais. Ele mexe na plaquetinha e bota o preço mais baixo. Aquele que tinha baixado, ele viu que o preço era tão barato, ele foi lá, comprou todo o produto do concorrente dele, que estava vendendo, se duvidar, mais barato do que o custo, pegou tudo para ele, o concorrente não tinha mais como vender, ele botou o preço mais caro do que o inicial, porque daí ele tinha um monopólio, né? Então, às vezes tem uns negócios bem interessantes, assim como tem uma história também que eles contam, que a pessoa cada vez baixava o preço. Aí ele falou, cara, como é que você consegue vender preço tão barato? Aí o cara fala, não, eu não faço, eu só uso isso como estratégia para atrair cliente, né? Assim, para o cliente aparecer, e o outro tentando cada vez baixando o preço, chegou a um ponto que o preço dele era ridículo de baixo. Então, né, tomar cuidado, né, não ficar fazendo aí concorrência aí de preço aí, que vai acabar com, né, você não vai conseguir depois prestar um serviço de qualidade, se você fizer isso, e o seu colega profissional, contador também, ele vai acabar com o mercado, né? Se todo mundo começar a fazer com preço barato, vai acabar com o mercado. Daqui a pouco tá, né, sei lá, as pessoas depois... Aí, geralmente, né, alguém que estudou profissão regulamentada, isso não acontece. Mas em outras atividades, no comércio, infelizmente, eu já passei por situações que a pessoa não tinha noção ali do cálculo do preço de vendas e o cara não fica feliz, porque o que acontece? Ele faz o preço tão baixo que não paga os custos. Aí ele quebra o mercado como um todo, porque ele é o mais barato, ele tem movimento, só que ele traz um movimento que depois não paga as contas. No final, o cara detona todo o mercado,
né, para venda, e no final o cara quebra ainda. Então, tipo, né, já vi acontecer, né, lá em Blumenau, na questão do comércio. O cara botou o preço bem barato, a não ser que não foi o caso, a não ser em caso de golpe, né? Como golpe, né? A pessoa faz várias encomendas da distribuidora, vende com o preço mais barato do que preço de custo, mas já pensando que nunca vai pagar o distribuidor, né? Na hora que tiver que quitar, ele só recebeu a mercadoria, botou o máximo de dinheiro do bolso e desapareceu, né? Aquilo que a gente fala que a loja não abre. Aí o cara fez de cabeça pensada. Mas no caso desse que eu estava comentando em Blumenau, o cara quebrou, ficou devendo para todo mundo porque não sabia fazer o cálculo. A questão número 14. É dever do contador, na exigência legal da profissão, em conformidade... Oi? A gente vai para 15, não? Para 15 já? Não, acho que não. Não, Davi? Não, É peraí, 14. É 14, eu li errado. Não tem problema. É dever do contador, na exigência legal da profissão, em conformidade com o Código de Ética Profissional. Então, ele traz opções, né? Emitir opinião sobre qualquer caso. Não, né? Sem se inteirar-se de todas as circunstâncias. Não, de forma alguma. Letra B. Manifestar-se a qualquer momento a existência de impedimento para o exercício da profissão. É isso aí. Tá? Qualquer momento que ele descobriu que por alguma razão ele não, né, é uma situação que haja um impedimento, ele deve imediatamente comunicar, tá? É a letra B. Vamos só ler a C e a D. Letra C, publicar ou distribuir em seu nome trabalho que ele não tenha participado, não, de forma alguma. E depois, valer-se de agenciador mediante a participação desse nos honorários a receber. Aqui tem o seguinte, tá, pessoal? Eu deixei ela, né? Porque aqui a gente está falando dos deveres profissionais. E é óbvio que não vai ser um dever ele se valer de um agenciador. Óbvio que não seria essa. Tá? Mas quero comentar o seguinte. O Código de Ética anterior, ele falava da figura do agenciador de serviços. Verifiquem no Código de Ética de vocês, que vocês leram, se fala alguma coisa a respeito do agenciador, né? Você não tem mais essa figura aqui de uma das vedações, de ter alguém que tivesse uma participação, um agenciador. O Código de Ética, a Resolução 803 de 96, fazia ali menção à figura. Aqui foi uma das alterações, não tem. Tá? Essa questão aqui eu fiz, mas ela tinha como base a resolução anterior. Não muda a resposta porque ele quer saber do dever do contador. Tá? Não ia mudar a resposta. Mas só para vocês entenderem por que fala aqui a respeito de agenciador. Resposta da 14 ficou a letra B de bola. Questão de número 15. Questão número 15 diz assim, ó. O Código de Ética Profissional do Contador tem como objetivo. Então, para qual que é o objetivo do Código de Ética? Eu já vou chegar direto na resposta, tá? Resposta é a letra B. Fixar a forma pela qual se devem conduzir os contadores quando no exercício profissional. Então, o Código de Ética é justamente para ser a baliza ali de como é que eles devem agir. Beleza? Vi que o nosso horário começou a ficar um pouco mais corrido. Questão de número 16. Em decorrência de desentendimentos, leiam só. Em decorrência de desentendimentos familiares, né? Vamos ver como é que ele vai adiante. Em local público, esta atitude, de acordo com o Código de Ética do Contador. Sim, né, pessoal? Tipo, o cara tem um problema com a família dele lá. Então, vai ser punido pelo órgão de classe, né? O CRC vai dizer assim, olha, o cara é contador, não pode mexer com o contador, mexer com todo mundo. Não. Tá? Desentendimento familiar lá entre eles é a letra B. Não é passível de punição pelo órgão de classe. Tá? Uma coisa quando tem uma ofensa ali ao contador, né? Mas uma coisa particular ali entre as partes, o Código de Ética não vai lá, né, se manifestar. Então, 16 é a letra B de bola. Questão de número 17.
O Código de Ética Profissional do Contador fixa normas éticas a serem observadas pelo profissional da contabilidade no exercício de suas atividades. Por isso, o contador, quando perito, assistente técnico ou auditor, ou árbitro, perdão, deverá, né? Aí aqui é a resposta que a gente viu antes. O que ele deve fazer? Por isso que eu disse, qual que é? Vamos ver, vamos ler as demais. Ele deve, quando ele tiver nessa qualidade, ele deverá, escutem só, ele deverá, vamos ler de baixo para cima, valer-se de agenciador? Não. Letra C, publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou técnico da qual não tenha participado? Não. Embora tenha o nome dos outros, né? Ainda dizendo que foi no nome dos outros, também não. Letra B, auferir qualquer proveito em função do exercício profissional de que não decorra exclusivamente de sua prática lícita? Algo ilícito? Não. Questão de número 17, contador quando perito assistente técnico. Resposta, abster-se de expender argumentos ou dar a convicção pessoal sobre direitos qualquer das partes. Resposta do gabarito. Tá? 17, letra A. Pois eu até vou dar uma olhada naquela outra que a gente tinha ali, que eu estou encucado com aquilo. 17, letra A. Ok? Questão 18. Questão 18 diz assim: no desempenho de suas funções é dever do contador. Então, assumir direto ou indiretamente de serviços de qualquer natureza com prejuízo moral. Não, né? É que aqui ele fez ali o que é vedado, né? Então, com certeza, aqui não deveria assumir qualquer, né? Então, tá errado. Letra B. Auferir qualquer... Estou lendo a questão certa? Então, auferir qualquer proveito em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente da sua prática lícita. Não. 3 não, C. Inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer coisa. É isso aí, tá? Então, o que ele deve fazer? Se inteirar de todas as circunstâncias antes de emitir opinião. Essa é a resposta. Questão 18, letra C. Questão 19. A questão 19 diz assim, constitui condição de legitimidade do exercício eventual ou temporário da profissão em jurisdição, né? Então, assim, para que o profissional possa, né? Isso aqui, na verdade, a 19 e a 20, eu vou ver com vocês o gabarito. Eu vou falar para vocês qual que é o gabarito, tá? Mas, na verdade, a gente não chegou lá, tá? É uma outra resolução que a gente vai trabalhar, tá? A gente não chegou, não tem como falar. Isso aqui não é questão do Código de Ética, tá? Mas já que eu fiz a sequência, que era exercício 1, 2019, vou passar aqui para vocês, tá? Então, condição de legitimidade do exercício eventual ou temporário. Então, quando ele está em outro local, né, ele tem requisição de registro secundário dirigido ao Conselho Regional de Contabilidade de origem do contador. Tá? Em jurisdição diferente daquela de origem. Aí a letra... Aí o que ele deve fazer? Requisição ao registro secundário, tá? A gente não chegou lá. E a questão 20, mas depois a gente fala sobre o conteúdo e volta na questão. E a questão 20, ele vai perguntar a respeito da atribuição do Conselho Federal de Contabilidade. Também é, né, o nosso assunto mais adiante, que não é a nossa próxima aula. O que é a atribuição do Conselho Federal? É processar, conceder, organizar, montar e banchar, revogar e cancelar registro do contador e técnico de contabilidade e de organização contábil. Tá? Isso aqui, como ele quer saber a exceção, não é a atribuição do Conselho Federal, isso é a atribuição do Conselho Regional de Contabilidade. Por quê? Quando você quer pedir a sua carteira profissional, né, que nem, por exemplo, a gente tem o nosso colega que já passou aqui no exame de suficiência, assim que ele tiver lá o
o canudo de bacharel em contabilidade, né, ele vai solicitar ao Conselho Regional. Então, né, conceder, dar baixa, cancelar registro, isso é tudo pelo Conselho Regional. As demais atribuições, aqui ele quer saber errada, né, exceto. Então, as demais alternativas são justamente relacionadas ao Conselho Federal. Então, o que compete ao Conselho Federal? Disciplinar e acompanhar a fiscalização do exercício da profissão em todo o território nacional. Tá? Ele é que disciplina e ele pode acompanhar. Dispor sobre a identificação dos registrados nos conselhos de contabilidade. Estabelecer normas brasileiras de contabilidade mediante resoluções. Tudo isso aqui é atribuição do Conselho Federal. O que é o exceto é a letra D. Beleza? Com isso... Meu professor, dá para gente voltar ali na 16, que eu fiquei com dúvida ali. Se os contadores eles tiverem uma briga em público ali, eles não são passíveis de alguma punição? Não, porque não está relacionado à contabilidade. Quando a gente for ver ali a questão da punição, ela é relacionado, né? Ela é relacionada à questão da atividade contábil. Se não foi uma questão ali que prejudicou, denegriu o contador, duas pessoas se bateram na rua, o Conselho Regional de Contabilidade não vai lá, né? Ou aconteceu uma situação e a pessoa ele tem registro em contabilidade, mas não tem nada a ver com a contabilidade que aconteceu, né? Ninguém nem vai aparecer na mídia de contador, nem nada, né? O Conselho Regional de Contabilidade não vai se envolver, tá? E essa aqui, eu até posso ver, porque eu sempre salvo as provas, mas era, se eu não me engano, uma prova para fiscal, para saber se ele tinha ou não ali que fazer algum tipo de procedimento, e nesse caso não. Beleza? Então, não é passível de perdão, aqui, ó, não é passível de punição pelo órgão de classe. Senhores, agradeço bastante a presença de vocês. Eu até achei que a gente ia ter um tempinho a mais. Foi bom até que a gente conversou ali um pouco ali a respeito da resolução, que é algo que eu queria comentar. Semana que vem, a gente vai justamente tratar a respeito da resolução 1309, aí com o PowerPoint, né? E a gente viu que teve alteração legislativa agora no ano 2020. Obrigado pela presença, né? Espero que tenham gostado também lá do nono seminário catarinense. E até semana que vem. Forte abraço para vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Professor, não esquece de postar o PowerPoint adiantado para a gente dar uma editada nele. Vou postar. Beleza, vou postar já agora.